E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade por aí? Espero que sim, né? Tô de volta, né? Ultimamente eu tô gravando muito vídeo, né, gente? Hoje vamos falar das manifestações que acontecem no Brasil contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro. Mas nós que queremos um país livre de corruptos, livre de bandidos, né? Livres de incompetentes, estamos ganhando, né? A manifestação contra o Bolsonaro, realizada no último dia 15, levou para as ruas do Brasil todos os estados brasileiros, ou seja, todas as capitais dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A manifestação a favor de Bolsonaro no último dia 25, ou foi dia 26? Dia 26, né? No último dia 26, levou para as ruas também todos os estados, ou seja, todas as capitais, mais o Distrito Federal. Com uma ressalva muito importante para todos nós que protestamos contra esse governo que quer acabar com os aposentados, que quer acabar com os direitos do trabalhador, que quer destruir o Brasil, né? Que quer destruir, porque nós não vamos permitir que Bolsonaro destrua esse país. Nós não vamos permitir que Bolsonaro acabe com o aposentado e acabe com o direito do trabalhador. Nós vamos lutar para que isso não aconteça. Bom, então as nossas manifestações contra Bolsonaro e a favor da educação, a favor do Brasil, levou todas as capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, às ruas. As manifestações a favor de Bolsonaro, contra a educação, contra o Brasil, levou também todas as capitais, mais o Distrito Federal. Com um detalhe muito importante. Em todas as capitais, as nossas manifestações do último dia 15 levou mais pessoas, ou seja, o dobro de pessoas do que Bolsonaro conseguiu levar às ruas. Aí entra um dado muito importante. Bolsonaro conseguiu levar para as ruas pessoas que os defendem 145 ou 142 cidades. Olha, Liel, quantas cidades brasileiras foram às ruas a favor de Bolsonaro? 142, vamos arredondar, 150 cidades foram às ruas no último dia 26 a favor de Bolsonaro. Agora, aguenta essa aí, concorrência, aguenta essa, Bolsonaro. No último dia 15, nós levamos às ruas quase 300 cidades do Brasil. Nós levamos o dobro de cidades para as ruas no último dia 15. O povo no último dia 15 se manifestou contra Bolsonaro, a favor da educação, a favor do Brasil. No último dia 26, uma certa parte da população brasileira se manifestou a favor de Bolsonaro, contra o Brasil, contra os aposentados, contra a educação. Foi o que essa gente foi fazer nas ruas. Mas tudo bem, cada um. Que nós não podemos permitir que Bolsonaro destrua os direitos do trabalhador. Nós não podemos permitir que Bolsonaro acabe com a aposentadoria do povo brasileiro. Afinal de contas, ele está garantido, né? Está aposentado. Se aposentou com 33 anos. Há mais de 30 anos que o senhor Bolsonaro mama nas tetas do INSS, e agora ele acha que quem quebra a Previdência, quem está quebrando o Brasil é o aposentado que ganha R$1.000, que ganha R$900, que ganha R$2.000 por mês. Mas nós não vamos permitir. Quem protesta contra Bolsonaro está a favor do Brasil, está a favor da educação, está a favor do aposentado, a favor do trabalhador. Quem protesta a favor de Bolsonaro está contra o Brasil, está contra o aposentado, está contra o trabalhador, está contra a educação nesse país. Eu, Ricardo Liel, e milhares de brasileiros, graças a Deus, nós somos a favor do nosso Brasil, e é por isso que nós vamos protestar
contra Bolsonaro. E vocês podem ficar tranquilos, vocês que é bolsonaristas, vocês que resolveram adotar o Bolsonaro como seu político de estimação, fique tranquilo, mas fique sossegada, menina. Fique sossegado, menino. Nós vamos derrubar ele. Nós vamos impeachment Bolsonaro. Isso vocês podem esperar. É bom vocês já irem se acostumando. Vocês não esfregaram isso na nossa cara lá atrás? Hã? Lembra quando vocês falaram, é bom vocês já irem se acostumando com Bolsonaro? Pois é, e é bom também vocês já irem se acostumando a ver o seu presidente, o seu mito impeachmentado, porque nós vamos derrubar Bolsonaro. Isso vocês podem escrever. Nós vamos para as ruas, nós vamos nos manifestarmos. Aguenta essa, Bolsonaro. A nossa manifestação a favor do Brasil, a favor da educação, a favor do aposentado, a favor do trabalhador desse país, foi para as ruas quase 300 cidades, enquanto a favor do seu governo, a favor de você, da vossa excelência, apenas 150 cidades. Isto é uma vergonha. E sem falar que o número de manifestantes que estavam nas ruas contra o seu governo, contra a vossa excelência, era infinitamente maior. Mais que o triplo de pessoas estavam nas ruas contra o seu governo. E é esse povo de bem desse país, é esse povo que vai derrubar Bolsonaro. Isso vocês podem esperar. Bolsonaro já pode convocar manifestações. Fique à vontade, querido. Fique à vontade. Tinha outras pessoas no poder antes de você que também se achavam donos do Brasil, que achavam que eram donos do Brasil, que eram donos da população, que ninguém iria derrubar eles, que eles eram tal, que eles eram um bambambam. O que aconteceu? O povo foi às ruas e derrubou. E eu ouvi muita gente gritar assim na minha orelha: ah, Liel, ô Ricardo Liel, mas isso aí não vai dar em nada não, Liel, que isso? Mas ninguém consegue derrubar manifestação, Ricardo Liel, não leva a nada. Pois é, nós começamos com a manifestaçãozinha pequenininha lá em Porto Alegre. Ninguém deu a mínima. E aquela manifestação pequena que começou em Porto Alegre foi crescendo, 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 e nós colocamos nas ruas mais de 3 milhões de pessoas só na Avenida Paulista. Só na Avenida Paulista. Então não duvide, Bolsonaro, do poder desse povo. Porque se você acredita mesmo que o povo brasileiro vai se sacrificar para garantir os seus privilégios, para garantir os privilégios da tua gente, dos teus filhos, para garantir os privilégios de militares, tu tá enganado, Bolsonaro. Se tu acha que nós vamos nos escravizarmos para que vocês vivam como reis e rainhas nesse país, de meu Deus, tais enganado. Tais enganado. Esses que defendem você hoje, quando sentirem apertar o cinto, vão lhe dar uma banana. E é o que você merece, uma banana, né? Olha, eu vou falar um caso, viu, gente? Bom, seja o que Deus quiser. Oh, cala a boca, Liel! Cala a boca, Liel! Liel fala demais, né? Falo mesmo, tenho boca pra falar. Obrigado, Senhor, por inventar as redes sociais onde eu posso falar contra esse governo corrupto, governo incompetente, governo que quer acabar com os aposentados. Eu não entendo, gente, como é que um trabalhador, como é que um assalariado, como é que um batedor de cartão tem a pachorra de apoiar reforma da Previdência. Olha, o cara que é patrão, você até entende ele aprovar a reforma da Previdência. Você não compreende, mas entende. Agora, um assalariado, um batedor de cartão, um pegador de trem, ônibus, vir apoiar a reforma da Previdência, é no mínimo uma imbecilidade. É surreal isso. Não, porque o governo falou, Ricardo Liel, que o país está quebrado,
E o país precisa da reforma da Previdência. Olha, eu ouço falar isso, que o país está quebrado, que precisa da reforma da Previdência desde quando eu nasci. Desde quando eu me entendo por gente. E o país continua aí, gente. Continua aí. Então pare de apoiar essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência que vai tirar direitos do trabalhador, direitos dos idosos que já sofrem e padecem com essa aposentadoria que já tem aí, com esse sistema que já tem aí. Agora tu imagine se o Bolsonaro aprovar o sistema que ele quer. Meu irmão, sabe por que ele fala que vai economizar não sei quantos trilhões de reais com a reforma da Previdência? Porque as pessoas não vão conseguir mais se aposentar. Mas eu garanto para você que os militares vão continuar se aposentando, que os filhos de militares vão continuar se aposentando sem nunca ter trabalhado, sem nunca ter contribuído. Filhos de militares não casam, mas têm filhos, né? Casais não casam, porque se casar perde a aposentadoria. Os caras não querem deixar de mamar na teta do governo. Os militares não vão perder a aposentadoria, não vão deixar de se aposentar. Os políticos também não vão deixar de se aposentar. Os políticos vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. E você ainda tem a coragem, a pachorra de vir defender reforma da Previdência. A reforma da Previdência seria uma boa se começasse de cima para baixo. Você não pode começar uma reforma da Previdência de baixo para cima. Você não pode. E é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele está fazendo uma reforma da Previdência de baixo para cima. Não, mas todo mundo vai contribuir, Ricardo Liel, com a reforma da Previdência. Todo mundo vai contribuir igual. Que lindo! E você acha que o impacto em quem ganha 30 mil por mês e em quem ganha 998 reais por mês é o mesmo? É o mesmo. Quando tu tiver idoso, com seus 60 e poucos anos, e o seu corpo já não aguentar mais a loucura que é a nossa vida, e o teu corpo não aguentar mais correr atrás de trabalho, você não conseguir mais bater uma lata de concreto, você não conseguir mais trabalhar e precisar da sua aposentadoria e não tiver, aí tu vai se arrepender de ter apoiado essa reforma da Previdência. Aquele tal de Ricardo Liel tinha razão. Aí já vai ser tarde. Se existe um momento de derrubar essa reforma da Previdência, é agora. É já. Não é amanhã. Não é depois. É hoje. Vamos apoiar a não reforma da Previdência. Vamos cobrar o nosso deputado, o nosso senador, que nós votamos e colocamos lá, para que eles não aprovem esta reforma da Previdência. Se é para aprovar uma reforma da Previdência, que aprove uma reforma da Previdência onde você tire realmente privilégios. Privilégios. Você não pode falar, gente, você me desculpe. Você não pode falar que um camarada que ganha 2 mil, vou exagerar aqui, um camarada que ganha 2 mil reais de aposentadoria é um privilegiado. Você não pode falar isso. Você não pode falar que um camarada que contribuiu nos dias de hoje por 35 anos tem uma aposentadoria de 2 mil conto por mês. Você não pode falar que esse cara é um privilegiado, porque ele não é. Ele não é. Ele pode ser tudo, menos um privilegiado. Vocês me desculpem. Privilegiados são esses caras que se aposentam aí com 30 mil reais, 40 mil reais. Tem camarada aí na Previdência Social, gente, ganhando 180 mil reais de aposentadoria. 180 mil reais. Por que o Bolsonaro não vai caçar essas pessoas? Por que não vai tirar essas aposentadorias? Por que não vai tirar aposentadorias de filhos de militares? Por que não acaba com a aposentadoria de 8 anos de mandato dos políticos? Aí não pode. Porque quem quebra o país é o pobre do aposentado que ganha 2 mil conto por mês. E é por isso que eu protesto contra o governo do Bolsonaro. E é por isso que você deve protestar contra o governo do Bolsonaro. A favor do Brasil. A favor da educação. Contra esta reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência só vai acabar com os nossos aposentados. Nós temos que mostrar a nossa força, gente. Só quem tem
um pai aposentado, só quem tem uma avó aposentada, um vô, sabe do que eu tô falando. Eu tô falando um vô que ganha R$2.000 por mês. E muitas vezes vô que tem que ajudar o neto porque não consegue arrumar um emprego, pai que tem que ajudar o filho porque não consegue arrumar um emprego, com a aposentadoria que ele ganha. Então, antes de você falar de reforma da Previdência, de vir com essa história de apoiar a reforma da Previdência, dá uma olhada para essas situações. Então fica aí a nossa convocação. Vamos para as ruas contra Jair Messias Bolsonaro, a favor do Brasil, a favor do nosso país. É uma pena, é triste você ver uma manifestação, as pessoas usando as cores do nosso país, as bandeiras do Brasil, manifestando a favor de um político, gente. De um político incompetente. De um político corrupto. Corrupto. Bolsonaro é corrupto. Como a maioria que lá está. Bolsonaro fez a fortuna que ele tem hoje. A fortuna que Bolsonaro tem hoje, ele fez lá, sendo deputado por 28 anos. O estado do Rio de Janeiro, a qual a família Bolsonaro representa há mais de 28 anos, a família Bolsonaro são políticos pelo estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem é um dos estados mais violentos do país. E você ainda acha que esse cara vai resolver os problemas desse país. Mas com fé em Deus, com a força do povo, nós vamos derrubar Jair Messias Bolsonaro com impeachment. Vocês podem escrever o que Ricardo Liel está falando. Bolsonaro não termina o mandato dele, porque nós vamos impeachment esse homem. Brasil nas ruas contra Jair Messias Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência. Eu protesto contra tudo isso. Eu sou a favor do Brasil, sou contra Bolsonaro. Sou a favor da educação, sou contra o governo Bolsonaro. Sou contra a reforma da Previdência. Sou a favor do trabalhador, sou a favor do aposentado, da senhora e do senhor que trabalhou uma vida inteira, que contribuiu uma vida inteira e não merece ser sacrificado nem pelo Jair Bolsonaro e nem por nenhum governo. E tenho dito, Brasil acima de tudo, Bolsonaro abaixo de nada. Um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser. A gente se encontra aí nas ruas e avenidas do Brasil, protestando sim contra Jair Bolsonaro.